aqui tem a honra de apresentar o maior espetáculo da Terra! Depois de nossa vitoriosa excursão pela Europa, Rua Augusta, Pirituba e Vila Carrão, chegamos finalmente à televisão. Os dramaturgos, emoção, suspense, violência, aventura, a segunda parte do nosso relato. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a apatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos contos, na pia, na casa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. A pouca vida estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os passos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. Drama! Designação generalizada para composição dialogada ou teatral. Dramaturgo, aquele que escreve dramas ou comédias. Aquele que se vale da carpintaria teatral para falar de fatos e situações, de alegrias e de sofrimentos. Hoje falaremos dos maiores autores brasileiros que se destacaram no Teatro Paulista nos últimos 15 anos. 15 anos. Comecemos, digamos, por Lauro César Muniz. Minha peça de estreia no teatro profissional é O Santo Milagroso, em 1963, pelo Teatro Cacilda Becker, com direção do Valmor Chagas. Essa peça, reencenada em 1981, ou seja, 18 anos depois, mantém-se atual, viva e despertando interesse nas plateias atuais. A peça foi encenada pelo Teatro Popular do SESI, com direção do Osmar Rodrigues Cruz, e desperta o mesmo interesse que despertou na estreia. Portanto, é uma peça que me parece perene, uma peça que me parece que vai ficar. E isso é muito importante. Ela abria uma linha de teatro de costumes, um teatro que eu explorei durante toda a década de 60. Minhas comédias da década de 60 todas abordaram um universo social ou político, mas sempre preocupado com os costumes do povo brasileiro, com os costumes da gente do interior, da província, pessoas que, de certa forma, eram representantes de um universo mais amplo, de um universo maior. Essas peças da década de 60 são peças como A Morte do Imortal, A Infidelidade ao Alcance de Todos, A Comédia Atômica, O Líder da Feira Paulista de Opinião, que foi encenada pelo Teatro de Arena, em 68, e peças como Estou a um Galo, que é a minha primeira peça escrita, mas encenada apenas em 68, profissionalmente. Essas peças todas têm uma linguagem comum, um denominador comum. Eram comédias que abordavam costumes e criticavam, política ou socialmente falando, a realidade brasileira. Ai, meu santo compadre, dai-me forças para engolir as indiretas do senhor Camilo. Entre, senhor Camilo. Boa noite, senhor. Boa noite, vontade. Não repare, senhor Camilo, a construção da igreja começou em 1931 e não terminou até hoje. A diocese não tem podido nos dar muita atenção ultimamente, mas tem mandado sempre...
eu trouxe para o senhor ver a medalha que ganhei no torneio de xadrez do seminário. Prata pura. Muito bonita. Eu vou lhe mostrar a minha. São José de Ouro, 18 quilates. Ouro? Saiu da mina? Que mina? O Vaticano é uma mina de ouro. O Vaticano é uma mina de fé. De ouro! De fé! De ouro! De ouro! E de fé. Mas, tenha bondade. O senhor sai com as brancas. Por pegar o extrato da sociedade, eu tenho a impressão que são peças que podem permanecer, né? Elas pegam uma amostragem, que é um extrato do social. Ela não pega personagem individualizada, ela pega um apanhado, são personagens representativas de funções. Por exemplo, o padre representa a igreja, o coronel representa o poder político, um artesão representa o povo. Então são personagens, estereótipos de uma realidade. Isso tem uma força de comunicação muito grande, eu acho. O exemplo é Infidelidade ao Alcance de Todos, que é um recorde de bilheteria, que ficou 2 anos em cartaz no TBC. E outro exemplo é a perenidade, a permanência do Santo Milagroso, que, voltando 18 anos depois, continua ainda fazendo sucesso. Ai, como diabo! Maldita cola! Que cola do bolinho! Da minha filha! Faz 15 anos que eu não faço outra coisa naquele mais emprego. Ela fez cantilho o dia todo. Tinha que acontecer, gente. Eu não posso nem tocar. Encosto no botão e dou como se fosse um boticão. Vai no cirurgião dentista do bolinho. Nem ele arranca tudo. Paciência. Mas de boca chupada não dá pra tocar, não é? Temos tempo de tocar, tubarão. Mas e a posição? Sai, sem dúvida. De jeito nenhum. Faz anos que eu toco todos os anos. E se eu não tocar 7 anos seguidos, Deus castiga. Então toma de penitência para pagar os meus pecados, tubarão. Eu não tenho tanto pecado, eu sou obediente. Você vai sair? Eu vou lá até o seu vigário. Ele tem que dar um jeito lá. Fazer uma injeção, perdoar a falta da tuba na posição, qualquer coisa. Uai, você não vai levar a tuba do bolinho? Deus me livre. Eu vigário que botar o sacristão para tocar a tuba na posição, eles não têm tuba, estão cobiçando a minha. Não, mas a minha não deixa, não. Olha quem já viu um outro botar a boca na minha comida. De jeito nenhum. A farsa para você foi um estilo ou uma necessidade? A farsa foi um estilo, foi uma opção. O riso era muito importante. Eu acho que fazendo rir, eu podia abordar melhor os costumes, eu podia criticar melhor a realidade brasileira. Então, foi uma arma que eu usei o riso. No primeiro momento, eu usei o riso como uma arma para atrair, para satirizar, para abrir as vísceras da sociedade. Agora, num determinado momento, me pareceu importante parar com a comédia, parar com o riso e voltar para uma personagem mais interiorizada, uma personagem mais sofrida. Essa é uma segunda fase do meu trabalho, inaugurado pelo Sinal de Vida na década de 70. Quem é Lauro César Muniz, um autor realista? É um autor em busca de uma realização profissional. É um autor num processo dinâmico, procurando, através ou da comédia, da farsa, ou através de um drama mais realista, procurando dar um retrato da realidade com a qual ele convive. O Lauro César Muniz convive num tempo difícil, um tempo... Estreou num momento difícil da vida brasileira. Eu estreiei no período mais negro da história do Brasil, que foi de 79. E durante esse período foi difícil fazer teatro. Então Lauro César Muniz brigou muito com essa dificuldade. Teve uma peça interditada por 8 anos, Sinal de Vida, que só foi liberada e encenada em 1979. Então é um autor em busca de uma realização que lhe foi cortada por uma série de injunções.
Eu tenho uma notícia muito chata para te dar. Verônica morreu. Como é que você soube? Um amigo. Meu pai recebeu um telegrama do Major Elias. Você lembra do Major que te ajudou durante o inquérito? Ele soube detalhe? Parece que houve uma perseguição de carros, ela resistiu à prisão, houve um tiroteio. Onde é que foi isso? Foi em Santos. Santos, o Beto falou que estava em dúvida entre São Paulo e Rio. Meu pai acha que você vai ser chamado para depor outra vez. Por quê? Fazia tempo que eu não via a Verônica. Você viveu com ela, Marcela. Vocês estiveram envolvidos naquele A processo. morte dela encerra esse assunto. Eu não sei não, hein? Meu pai está por dentro. Por dentro nada, Olívia. Oficial reformado. Ele está todos os dias com os oficiais da ativa. E da outra vez foi graças a ele que você escapou. Ficou provado que eu não estava envolvido com aquele grupo. O teu pai tá ligando até hoje. Não, eu não devo nada do teu pai, tá bom? Só me livrou a cara pra não faltar atenção pra você todo fim do mês. É muito cômodo pra você, pra ele, pra todo mundo, que eu compareço todo mês com o dinheirinho certo. Não é pra mim o dinheiro da pensão, é pro teu filho. Sinal de Vida, uma peça escrita em 72 e liberada em 79, é uma peça que explode toda uma carga de vivência acumulada no período da repressão no Brasil. Mostra um intelectual, numa noite de angústia, à espera de um sinal, a sinal de uma companheira que é dada como desaparecida. E essa espera angustiante, essa espera prolongada, faz com que ele faça um balanço da sua vida. Ele faz um balanço de todos os momentos que o levaram a uma opção que não é a mesma opção da sua companheira terrorista, que ele espera que volte para lhe aclarar mais as coisas. A opção dele foi uma opção burguesa, uma opção de acomodação. E ele espera que esse sinal de vida, o sinal da companheira que optou pela guerrilha, que optou por um outro mundo, lhe traga uma síntese capaz dele entender melhor a sua realidade. Então, esta dificuldade do Marcelo, personagem jornalista, esta busca da verdade em última análise, a busca de todo intelectual que viveu um período de repressão muito violento desse país. Dizem que esse povo sabe tudo de futebol. Si apostamos lo que dice el pulpo, ganamos plata. Con esa plata vamos para Rio de Janeiro. E como o mar não tá para peixe, eles pretendem apostar alto. Si pulpo Paul trabalha para nós, tudo nós vai ficar dinheiro muito. Copa do Caos. Somos ricos. Episódio inédito. Segunda, 8h30 da noite. Consuelo de Castro. O que tem sido o seu trabalho como autora? Eu tenho tentado fazer uma análise do indivíduo na sociedade. Parece uma coisa muito ampla, mas no fundo é isso. Eu tenho tentado orientar o desenvolvimento dessa dramaturgia para mostrar o problema da pessoa dentro de um determinado contexto social, a sua batalha, as suas angústias, as suas ambiguidades. E em todas as minhas peças, essa contradição indivíduo-sociedade está presente. Você tem alguma formação como autora? Não, eu não estudei dramaturgia. Como é que surgiu esse primeiro impulso? Surgiu de um contato que eu tinha com o gênero de teatro, especialmente o TUSP, Teatro da Universidade de São Paulo, onde eu estudei, e de outras pessoas do Teatro Oficina, do Zé Celso, Teatro de Arena, etc. Plínio Marcos, de quem eu fui contra a regra. E surgiu também de uma vivência muito forte que eu estava tendo na Faculdade de Ciências Sociais, que era a época de movimento estudantil, a época dos grandes movimentos de massa. E aquela vivência me deu assim, o desejo de
transportá-la para algo de literatura. E esse algo se transformou em teatro, que é a minha primeira peça, Prova de Fogo. Ela surgiu em que ano? Em 1968. Prova de Fogo tem um outro nome também. A Invasão dos Bárbaros. O que é essa peça? Essa peça conta toda a problemática da Faculdade de Filosofia da Maria Antônia, ou melhor, da Maria Antônia, e desse microcosmo que a Maria Antônia significou historicamente, né? Um microcosmo político, a tentativa de analisar o Brasil e o contexto político da nação em 68 através daquele quarteirão. E a vivência desses estudantes, e eu era estudante nessa época, estava vivendo muito intensamente esse processo, era uma vivência, ao mesmo tempo, muito corajosa e de muito boa intenção, e, sobretudo, de uma colocação de várias propostas políticas, sociais, de rompimento moral e uma série de coisas, mas que não batia muito com nenhuma possibilidade prática de se tornar vitoriosa. Então, a peça Prova de Fogo mostra essa história, essa tentativa, esse fracasso e a esperança dessa vitória que continua no ar. Um outro texto seu, A Flor da Pele. A Flor da Pele já, por exemplo, a Prova de Fogo tinha 13 personagens. A Flor da Pele tinha só 2. Se passava num cenário único. A Prova de Fogo tinha 6 cenários. Já foi um fechamento. E ela represente um fechamento geral que houve em 69, 70 e depois disso. Talvez fosse até uma visão fechada da sociedade. Então eu reduzi os problemas da Prova de Fogo e as contradições de duas correntes políticas, duas correntes existenciais, duas correntes sociais e duas correntes humanas, do jovem e do velho, naquela época e naquele contexto, num palco A2. Qual é o tema de A Flor da Pele? É um professor de esquerda, com visões políticas de uma esquerda acomodada, de uma esquerda que se propunha fazer as coisas com uma paciência milenar, e uma aluna dele que tinha uma visão muito apressada desse processo político, uma visão, digamos, mais assim, radical, certo? E espontaneísta. E eles tinham um romance, e esse romance, bem como a relação social e política dos dois, era inviável. Será que você não percebe que isso é uma coisa doentia, Verônica? Marcelo, eu sou mais bonita. Eu sou mais inteligente. Eu sou mais mulher. Você me disse que ia se separar. Você prometeu, Marcelo. Eu vou me desquitar, Verônica. É uma questão de tempo, se entende? Isso é uma coisa, agora você e eu uma outra coisa. Eu queria que você me ajudasse a não complicar tudo. Aí eu ia me esquecendo. Põe teu carro no seguro, porque a tua mulher dirige mal paca. Caminho de Volta é um texto cuja ação se passa no interior de uma agência de publicidade. Eu pergunto a você, que também é publicitária, como convivem a publicitária e a dramaturga? Convive muito bem. Muito bem. Eu acho que toda forma de criação, ela tem uma dinâmica, ela é interessante, ela pode ser exercida de uma forma honesta, ela pode implicar no uso do bom senso estético e da sua capacidade de exercer a sua ética e a sua vontade de produzir algo que sirva para as pessoas, em geral. Consuelo, o que é Caminho de Volta? Caminho de Volta, eu fiz uma tentativa de uma análise do que seria a propaganda, mas não quis analisar a propaganda nem os publicitários, ao contrário do que muita gente pensou. Eu quis pegar, através de uma agência de propaganda, esse microcosmo do mundo dos negócios, entende? Já nessa linha de analisar a classe média. Eu achei que, analisando a classe média através dos publicitários, eu estava fazendo uma análise quase caricatural dessa faixa da população que tem um poder aquisitivo grande e que tem toda uma luta de
de valores, de problemas de consciência, de aceita, não aceita determinado tipo de coisa, a dignidade, a não dignidade, em suma, toda uma colocação assim de o que é válido, o que não é válido. Essa palavra se usava muito na época, entende? Eu achei que era o limite. A agência de propaganda e as contradições da agência de propaganda seriam o limite desse problema de, para subir na vida, eu preciso fazer X concessões, certo? E eu usei a agência como um espaço cênico e um microcosmo cênico para falar de todo o universo da classe média. Texto, Caminho de Volta. Autora, Consuelo de Castro. Ah, Marisa, você tá bêbada. Sabe, Marisa, um dia eu tomei um porre e eu tive um pesadelo. E eu te vi. Era assim como um túnel. Eu estava bonita. Eu te vi. Você estava no sofá da tua casa, na Penha. Você, o Beto, teu irmão, sei lá, uma gente lá. E você estava verde, como se você estivesse morta. Ah, estava o teu pai, tua mãe. Me lembro. O meu professor de resistência dos materiais. E eles também estavam verdes, em decomposição. De repente, a janela se abriu e uma ventania esquisita jogou para dentro da sala um monte de esqueletos brilhantes, que nem estrelas. E você lá, parada, rindo. Você usava ponte de dente, lembra? A ponte estava lá. Você ria, a ponte brilhava, os esqueletos brilhavam. Cabecinha, responde. Eu estava bonita. E daí eu peguei na tua mão. E você riu, feliz, que nem o primeiro dia. Eu me lembro, o primeiro dia que você pegou na minha mão. Eu também. O amor. O amor marca. Ai, que cafona. Cafona, mas marca. Né? Cabecinha, vambora, vai. Vambora daqui. Vambora. Cabecinha, vambora daqui. Vamos largar isso aqui. Vamos para Londres. Para Londres. Ver o Big Bang. Big Bang! Big Bang! Eu vou deixar os layouts, eu vou deixar as pranchetas dos patrões, eu vou ser um pintor pobre em Londres, não vou ser mais um publicitário rico, vou ser um pintor pobre em Londres e livre. E eu vou ser só a mulher do pintor pobre em Londres. Vamos escrever, pintar, sem salário, sem patrões, sem contratos. Nós vamos ser felizes! Abaixo a fossa! Abaixo os leões! Abaixo a arte final! Abaixo a fossa! O Grande Amor de Nossas Vidas, um espetáculo montado em 78. O Grande Amor de Nossas Vidas, eu acho que é a minha peça mais madura, formalmente. Eu acho porque
ela já começa um novo ciclo do meu trabalho. Quer dizer, ela já sai da classe média, já sai da contradição do intelectual face ao problema da criação, face ao problema da política, face ao problema da sociedade, e já tenta entrar direto no problema do trabalho, do trabalhador, da classe operária. Sendo que o personagem central do Grande Amor é um operário velho, reacionário, em cuja cabeça, em cuja consciência, o sistema se infiltrou de uma forma total. Quer dizer, é um operário inconsciente sobre ele mesmo, em todos os níveis. Grande? Grande não é a palavra para explicar esse homem. Esse homem, gente, esse homem tinha uma força de animal. Começou do nada. Aquela fábrica era um armazém, nada mais. Depois virou uma oficina, depois, olha, eu vi tudo. Eu acompanhei tudo. Quando ele comprou a primeira máquina nova, ele me abraçou com aquela humildade das pessoas grandes e disse: Galvão, temos uma indústria agora. Somos industriais, Galvão. E eu tinha orgulho de trabalhar com um homem assim. Ele nunca ficava cansado, mas não tinha medo de nada. Faltava dinheiro, Guedes pedia emprestado e pagava. Faltava trabalho, pedia hora extra. E a gente se dava com orgulho, porque a Suave era uma grande família. E ele era o pai. Puxa, às vezes eu acho que Deus entrou na cabeça do Guedes para iluminar bem claro os caminhos dele. E começou do nada, aquilo era um barracão, nada mais. Hoje a maior fábrica do estado de São Paulo, a maior do Brasil, a maior da América do Sul. Quando saiu a primeira remessa de papel higiênico feito com a máquina nova, ele me abraçou emocionado e disse: Galvão, escuta o que eu estou te dizendo. O mundo vai se limpar com o nosso papel. Eu gostava de trabalhar com o Guedes. Ele me ensinou uma grande lição, hein? Que só um homem que acredita na própria mão deixa herança para os filhos e faz o progresso do país. Quando me aconteceu a desgraça, você viu, não viu, Lice? Ele nem saía do hospital. Queria pagar tudo do bolso dele. Eu disse que não era acidente de trabalho, nada, que era bobeira minha mesmo, que eu tinha que me enfiar embaixo da pilha de estoque encalhado. Se a pilha cair em cima da minha espinha me aleijou, a culpa não era dele, era minha, né? Agora, só porque eu trabalhava na fábrica dele, ele tinha que pagar toda a minha operação? Não, eu não aceitei nem um centavo além do meu ordenado, não aceitaria nunca. Agora esses vagabundos aí falando em arroxo salarial, pusesse uns 100 Guedes em cima deles, eu ia bem aprender a ser macho, a dar duro. Justiça, mas desde que o mundo está dividido entre rico e pobre, violência policial, essa estudantada, esses comunistas, eles por acaso também provocam a polícia. Sem a polícia a gente não ia ter nem um pinguinho de sossego que a gente ainda tem nessa cidade. É para baixar o cacete mesmo, padeiro, vagabundo. O comunista tem que apanhar. Eu trabalhei 30 anos que nem um animal, mas sempre fui feliz. Quando Deus me aposentou com essa lesão, não pense que eu reclamei, não. Era um descanso merecido. Mas não pense que eu gosto. Se o Guedes me chamasse, ia com cadeira de roda e tudo, ia feliz. Maria Adelaide. Maria Adelaide Amaral. Eu sou família, pô, sabe? A família é uma coisa muito importante, os filhos, a casa. Esse lance de família mesmo, hora de jantar, sabe como é que é? E os filhos contando as coisas. É porque eu vejo muito pouco também, né? Eu fico 8 horas por dia fora. Então, eu dou muita importância, né? É muito importante para mim ele estar sempre perto de mim. Aonde eu posso levar, eu levo. Há uma certa mística que acaba deturpando a ideia do dramaturgo, que muitas vezes é colocado assim como um gênio solitário e isolado, trancado entre 4 paredes para poder produzir. Mas que o seu caso desmente isso. Não só o meu caso, como eu acho que o caso é de um montão do resto da humanidade no que se refere ao Brasil. Porque eu não conheço ninguém, pelo menos em São Paulo, dos autores, que viva de escrever para teatro, que escreva para teatro exclusivamente. Muito pelo contrário, quer dizer, as pessoas batalham muito, entregam uma matéria no jornal aqui, e tem que cumprir um horário no centro de revista, e tem que fazer novela, e tem que ser ator, e tem que se virar, em suma, né? A coisa é muito precária, muito difícil. Acho que esse programa tem um excelente título, A Aventura do Teatro Paulista, porque é uma grande aventura, se você pensar bem, sabe, aquilo que sobra da gente para o teatro é muito pouco, é o melhor, digamos assim, né?
Às vezes eu não sei nem se é melhor, porque eu acho que o melhor do tempo da gente, a gente vai para o patrão, né? Então, sobra um pouco de tempo, né? E é nesse tempo possível, disponível, que as pessoas trabalham. Maria Adelaide, você era, num certo sentido, uma das mais jovens dramaturgas do Brasil. Você tem 3 textos montados praticamente em todo o Brasil. Norte, Sul, Leste, Oeste, do Oiapoque ao Chuí. Como é que é isso, hein? Foi. Começou em 78 e depois foi Rio, né? Quer dizer, primeiro foi Bodas em São Paulo, Resistência no Rio em 79, depois Bodas no Rio em 80, depois a Resistência em 80 em São Paulo, fora isso, a Resistência em Recife, Resistência em Florianópolis, montagens locais, né? Depois a montagem carioca da Resistência viajando por todo o Brasil, né? Uma montagem de Bodas local em Belo Horizonte, em suma, quer dizer, é isso aí. Bodas de Papel, a Resistência e Ossos do Ofício, que é de 81, né? A mais recente. Bodas de Papel. O que você quer de Bodas de Papel? Que eu te conte o quê? Contar a história? Não, né? Eu não vou te contar a história de Bodas de Papel. O que é o seu teatro em Bodas de Papel? O teatro em Bodas de Papel, acho que como é o teatro em Bodas de Papel, em Ossos e a Resistência, não dá para contar a história, né? Porque é uma circunstância, são pessoas reunidas num ambiente, em geral, fechado, né, o iclô mesmo, né, e as coisas acontecem a partir de uma determinada circunstância, as coisas se desenvolvem. É isso aí. Você é considerada uma das melhores autoras em termos de cultivar bem o diálogo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que é uma coisa que me preocupa muito. Melhor autora. Eu não quero ser a melhor autora, eu quero ser um dos melhores autores, percebe? Porque esse lance de mulher é uma coisa muito esquisita. Assim, uma mulher que escreve, tipo, olha um ceguinho que lê, sabe? Então, vamos colocar isso num plano geral, feminino e masculino, e eu quero ser considerada um dos melhores autores, não uma das melhores autoras. Você é uma dos melhores autores que, no entender da crítica, constrói com grande facilidade, com grande felicidade, um diálogo vivo, um diálogo participante, um diálogo que mantém permanentemente viva a atenção do espectador. Como é que se forma um dramaturgo ou uma dramaturga para chegar a elaborar com esta facilidade a estrutura do seu trabalho? Olha, no meu caso pessoal, eu não acho que seja um problema de talento espontâneo, não, sabe? Eu acho que eu vi muito teatro na minha vida, assim, quer dizer, eu cresci, me criei assistindo teatro. Quando eu não podia ir às salas de espetáculo, eu sou da geração, eu sou da época que tinha TV de comédia, TV de vanguarda, teatro às segundas-feiras. Eu vi muito teatro na minha vida, eu li muito teatro. Então eu acho que essas coisas, assim, estavam mais ou menos sistematizadas na minha cabeça, né? Eu não sabia que eu podia escrever, isso eu não sabia. Então, quando eu descobri que eu podia, a coisa foi, assim, uma grata revelação. Porque, para mim, né, eu posso fazer. É importante isso, né? Agora, eu só escrevo se eu estiver num pique de um assunto. Eu não escrevo para atores, eu não escrevo sobre um tema encomendado, eu escrevo só sobre aquilo que eu quero. E a partir do momento que eu entro num pique de querer fazer aquilo. Porque sem pique eu não faço nada. Sem cair em grandes definições teóricas, eu gostaria que Maria Adelaide analisasse o seu próprio trabalho já montado, as 3 peças. Bom, é difícil, né? Porque, sei lá, o autor não é exatamente a pessoa mais recomendada para analisar o seu trabalho. Ao nível teórico, né? As minhas peças os temas são sérios, né? Mas vamos dizer assim, seriam tragicomédias, né? As pessoas riem muito de coisas muito sérias. Em geral, o que acontece? Inclusive, eu não sabia que eu tinha que eu conseguia fazer as pessoas rir, tá? Foi uma surpresa, e é sempre uma surpresa, eu perceber assim que o público está ridículo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Bom, então são peças muito simples, sem pretensões formais, assim, eu não tenho a menor pretensão formal, sabe? Existe todo um teatro pirotécnico que eu respeito, que eu gosto, que eu assisto quando ele é bom, mas eu não sei fazer esse teatro, não quero, não é a minha. Talvez um dia seja, não sei, mas pelo menos não tem sido até o momento. O que é teatro pirotécnico?
a vanguarda, sabe? Com todos os elementos e, sabe, som, luz, emoção, romance, suspense e flashback, sabe? Todo um espetáculo do diretor, vamos dizer, mise-en-scène, quer dizer, muito mais importante do que o texto é a mise-en-scène. Eu não faço esse tipo de teatro. Meu teatro é um teatro de palavras, de texto, de coisas simples, com personagens simples, facilmente identificáveis pela plateia. Vivendo circunstâncias comuns a milhares de pessoas. É um lugar comum, até, eu posso dizer, né? Mas é um teatro bem feito, eu acho que é bem feito. Não sei se eu sou a pessoa mais indicada para dizer. É um teatro honesto, bem construído, na medida em que eu tenho, assim, uma mediana cultura teatral e medianas informações que me permitem ter paralelos, né? Então eu conheço bastante o teatro americano, o teatro inglês, para saber, por exemplo, que o meu teatro não é que seja melhor, né? Mas pelo menos ele tem uma média de qualidade, quer dizer, é um teatro competente, né? Quer dizer, não é nada de excepcional, mas não é um teatro medíocre, né? Isso é importante. Texto: A Resistência. Autora: Maria Adelaide Amaral. São 5 do meio-dia. Por que você está fugindo de mim, hein, Léo? Bel, por que tudo isso, hein? Só porque o almoço gorou? Você acha que eu ia ser tão imbecil de fazer um carnaval desse só por causa de um almoço? Você acha que é o momento da gente discutir a nossa relação, Bel, com tudo que está acontecendo, com essa empresa ameaçando demitir meio mundo? Você sabe o que isso significa? Estava tudo tão bem um mês atrás. Por que acabou, hein, Léo? É quase meio-dia. Nós estamos no fim. E só o que está me interessando é a minha dor. A minha dor, entende? Eu sinto muito que isso tenha explodido hoje. Com tudo isso aí acontecendo. Eu não sou insensível ao problema das pessoas, mas eu tenho que ser verdadeira, Léo. O que está me machucando mesmo não é o problema das demissões. É perder você. Acabou? Você não está suportando gostar de mim, Léo. A verdade é essa. Queira você ouvir ou não. Na verdade, você não admite o descompromisso. A palavra é descompromisso. Eu não sei o que aconteceu com a tua cabeça de repente, que você começou a me evitar. Eu gostaria pelo menos de saber o que foi que eu fiz. Você não fez nada, Bel. Você foi ótima. Foi bom enquanto durou, não é isso, Léo? Olha pra você. Olha pra mim. Eu sou um cara grosso, Bel. Eu não como se deve. Eu não me visto do jeito que você gosta. Eu sempre esqueço de me acender o seu cigarro. Eu sou assim mesmo. Não adianta querer mudar, porque eu sou assim. Eu nunca quis mudar você. Também nunca me importei com o jeito que você se veste e com o que você come. Isso é muito pequeno, Léo. Você merece um cara melhor que eu. Você se fechou e eu te perdi. Pode ser. Mas você também se perdeu, Léo. Só que você não sabe. Você tá pesado, Léo. Você pesa 1 tonelada e não percebe. Olha, são quase meio-dia. O pessoal tá me esperando. O que é que eu preciso pra ser tua mulher, hein? Ser uma companheira. Eu tentei. Mas não é a tua, Bel. Eu te respeito com todas as tuas coisas, com esse jeito de ser seu, bem diferente de mim, que me atraiu em você. Uma perfumada, uma mulher de fino trato, né, como diria minha mãe. E eu nunca pretendi mudar você, Bel. Eu tô sofrendo, Léo. Então vem na reunião comigo. A gente vai tratar de coisas muito importantes. Isso é muito importante pra você, né, Léo? Devia ser também pra você. Sabe o que me pintou?
Eu vou conversar com o Marcos depois do almoço, colocar meu cargo à disposição. Eu não vou suportar trabalhar junto com você nessa sala. Eu não quero ser trágica, pelo amor de Deus. Eu quero ser até bem-humorada, vou lançar uma mensagem de esperança às futuras gerações. Mas, meu Deus do céu, não é fácil, sabe? Eu acho assim, acho uma grande coragem da parte da gente. Sabe, a gente conciliar tantas atividades diferentes para conseguir produzir uma coisa, sabe? Que vai ser montada por um grupo, sabe? Que fica catando economia daqui, subsídio de lá, sabe? Uma coisa assim tão suada, tão sofrida, percebe? Sem menor estrutura, sabe? Aquela solidez, né? Que deveria ser, que deveria ter, né? É muito difícil, acho que é uma grande aventura realmente fazer teatro na nossa época. Acho que já foi pior, mas também acho que já foi melhor, né? E o público em São Paulo é um público, sabe, a cidade, a vida cultural da cidade se empobreceu tanto nos últimos anos, sabe? É tão raro um espetáculo que vá bem de público, sabe? Nós temos, assim, 20 espetáculos em cartaz, acho que 2 devem ir bem de público, se for 2, hein? Eu tenho minhas dúvidas. É tudo tão difícil, e as pessoas continuam lutando, e continuam tentando, e continuam escrevendo, e as outras continuam pedindo peças, e continuam, sabe? Eu acho muito difícil. Mas, claro que tem o seu lado agradável, é importante, né? Não sei o que eu teria falado para as novas gerações, né? Eu sou péssima para essas coisas, né? Eu sou péssima. Falar o quê, meu Deus do céu? Eu nem sei, né? Eu nem sei. Tudo tão precário, né, Júlia? É isso aí. A minha mensagem amarga. Quer casar comigo? O senhor é outro coitado igual a mim. Ninguém é perfeito, né? Imagina se o senhor vai deixar a dona Eliette, que ganha um dinheirão, para casar comigo e levar a mamãe de contrapeso. Eliette? A Eliette também desmanchou o noivado. Depois ela faz as pazes. Na idade da gente, ninguém gosta de ficar sozinho, seu Chicão. Ruim com ele, pior sem ele. É isso que ela deve estar pensando. Eu quero que a senhora saiba que se eu não fosse comprometido... É que o senhor é Sagitário e eu sou Capricórnio, né? Não ia dar certo. Dona Carminha. Me atente. Do jogo lúdico para os palcos, Naum Alves de Souza. Eu não escrevi muitas peças na vida, eu devo estar assim lá pela 5ª peça, e sempre o meu processo foi
A peça vai nascendo à medida que eu vou trabalhando com os atores. É verdade que eu parto já de um roteiro, como se fosse um conto ou uma série de sequências, e não tem sido como no Pode Minoga, onde nós fazíamos improvisações e que não eram registradas graficamente. No meu processo, embora haja esse contato com os atores, eu tenho escrito praticamente sozinho. E a peça vai crescendo à medida que os ensaios vão progredindo. Depois, claro que existe um trabalho assim que é de corte, colagem, mudança de posição de cenas, e os atores, pelo menos na primeira montagem, têm acompanhado esse processo todo. Agora, no caso do Natal A Gente Vem Te Buscar, que eu já montei 2 vezes, na primeira montagem os atores acompanharam todo o processo, e na segunda a peça foi montada de uma forma convencional, com 4 atores novos. O que tem sido o seu trabalho como dramaturgo? As características principais, as preocupações temáticas? Olha, foram variadas. Na primeira peça que eu levei a público, assim, foi Maratona, eu tentei fazer... eram 2 crianças que se transformam em 2 adolescentes. O primeiro ato tinha uma linguagem bastante realista e se passava bem dentro da cabeça de 2 crianças e 2 adolescentes, longe dos adultos. O segundo ato, essas 2 crianças se tornavam pessoas já com uma vivência em mundo de espetáculos, eram atores de teatro ou atores de televisão. A primeira parte foi bem sucedida. A segunda, revendo hoje, eu acho que tinha uma linguagem simbólica que para mim como pesquisa funcionou, mas para público era um tanto confusa e talvez superficial até. A segunda coisa que eu fiz foi depois do Arco-Íris, onde misturava uma linguagem de dança com teatro, era quase uma fábula. Depois, a terceira, o Natal A Gente Vem Te Buscar, onde eu entrei num campo bastante realista, que eu fiz um drama de família, quase uma crônica de família, que eram os problemas de uma solteirona sem muitas condições de sobrevivência, depois que se desintegrava o núcleo familiar, que era o pai e a mãe já bastante velhos. Então era aquele problema de o que fazer dessa solteirona para os outros irmãos que estavam localizados na vida. Ai, meu Deus, eu só me sentei. Só sim, que mais que eu vi pra gritar desse jeito? Você não fala assim comigo, que tá todo mundo olhando, viu? Não fui eu que comecei. Como não foi? Foi o senhor mesmo que me assustou? Eu espero que tenha sido só o susto. O que a senhora está querendo dizer com isso? Eu vou verificar se não sumiu alguma das minhas coisas. Por acaso está me chamando de ladrão? Eu não estou chamando ninguém de nada. Acho bom mesmo. Mas a gente não faz nada. Escute aqui uma coisa. Vê se não chega O que há, mocinha? O senhor está querendo se aproveitar porque viu que eu estou achando sozinha, não é mesmo?
Mas eu não sou nenhuma velha! Ela não se enxerga, não! Ficou louca! Você não se olhou no espelho? Acho que se eu fosse querer me aproveitar de alguém, escolher uma pessoa justo como a senhora. Quem é que vai querer um traste desse? Sai daqui, seu porco estúpido! Eu já vou sair, moça. Eu já vou sair. Eu gosto de escândalo. Eu vou falar mais uma coisinha. Eu não ia procurar a senhora, nem que fosse a última mulher no mundo. E agora, nessa última, eu abordo a escola, que foi praticamente a minha profissão durante 15 anos. Eu fui professor há bastante tempo. E, então, nessa última, eu abordo o paradoxo que é, se a gente se lembrar da escola, eram 5 horas diárias que a gente estava praticamente preso num lugar onde a vontade não era ouvida com liberdade de jeito nenhum, onde a gente adquiria conceitos que muitas vezes eram inadequados e uma quantidade de conhecimento que não cabia na cabeça de ninguém. E aquele terror constante, que era o terror das notas, das promoções. Agora, depois de adulto, estranhamente, todo mundo tem uma lembrança carinhosa, uma saudade da escola. E é isso que eu estou tentando colocar nessa peça nova. Carlos Alberto Sofredini! Como você criou o texto de Na Carreira do Divino? Bom, foi o seguinte. O pessoal do Vitor estava, parece que quando eu cheguei, já há uns 3 meses, tentando realizar um trabalho em cima do caipira paulista, né? E então eles tinham feito várias improvisações e tal, e eles tinham um roteiro de um trabalho que era, eles mesmos chamavam de Trate-me Tatu. Era uma coisa assim, reminiscências deles, porque todos eles são do interior, né? Reminiscências deles sobre do tempo que eles viveram no interior. Bom, era um trabalho sobre caipira. Isso me assustou muito, porque eu não sou da roça, nada disso, né? Eu sou de Santos, quer dizer, toda a minha vivência é muito urbana, em termos de linguagem, inclusive, e tal. Seria muito difícil. Mas assim mesmo eu topei, porque eu propus a eles que a gente fizesse, não aquele roteiro deles, mas sim um levantamento sobre a cultura do caipira, certo? Fizesse todo o trabalho em cima da cultura e de como essa cultura é diluída depois, com a chegada do capitalismo e tudo mais. E eles toparam isso, então eu me interessei, porque eu já vinha pesquisando há muito tempo o teatro popular, a linguagem teatral popular, né? Então, tem um grande material sobre folclore, sobre costumes, sobre crendices e tudo mais. Então, nessa base, eu achei que era possível fazer. Embora eu não fosse caipira, embora eu não tivesse as reminiscências dele e tal, eu achei que era possível. E daí, em princípio, nós combinamos o seguinte. Eu escreveria, eu esquematizaria os personagens, as cenas, eu faria o trabalho numa linguagem comum minha, e eles transportariam para a linguagem caipira. Mas duas dificuldades se criaram. Primeira, porque eles transportavam a minha linguagem entortando os R's, né, e isso não é fala caipira, absolutamente. E a segunda é que teatro você realiza através da fala do personagem. A estrutura dramatúrgica, né, é através da fala. Então, o jeito que ele fala é muito importante. Por isso eu resolvi, então, que só era possível fazer se eu tentasse aprender o dialeto caipira, e foi o que eu fiz. Durante 1 mês eu estudei Amadeu Amaral, que tem um trabalho muito bom em cima, e Valdomiro Silveira, que tem um livro chamado Lereias, que é todo escrito em dialeto. Então, a partir disso, depois que eu incorporei o dialeto caipira, foi aí que eu comecei a escrever a fala dos meus personagens. E eu escrevia cenas, né? Bom, eu precisava também de um contato com caipiras, né? E como todas as pessoas do grupo eram caipiras, né? Então eu fiz entrevistas com eles. Muitos deles, inclusive, tinham morado no ermo, como eles chamam, né? Na roça. E então eles me contavam as experiências deles e tal, para mim ter uma visão mais real, né? Do que era a vida do caipira. E daí, juntando o meu material, né, as lendas que eu conhecia e tal, eu fui escrevendo as cenas e tal. À medida que eu ia escrevendo, eles iam montando. E foi assim o trabalho. Ai, Santo Antônio, mas você não vê que os anos estão passando de enfiada. E você fica aí parado, com esses olhos granados aí, uns ar já no São Branco, como quem tá sem pressa.
Mas você vai ter pressa, 2 arrancos, você quer ver? E eu vou fazer com você a simpatia da machadinha que a italiana me ensinou. Aí como é que era mesmo os versinhos? Era, dentro de 1 ano, meu santo, m'arranjo marido e tanto, porque eu lhe parto a cabecinha com o fio da machadinha. Não, acho que eu vou lhe amarrar de corda. Eu vou lhe amarrar de corda e lhe pinchar no pulso emborcado, de cabeça para baixo. E só lhe tiro de lá quando você se resolver a cumprir sua obrigação e me arranjar o dito cujo. Pronto, tá resolvido. E o Jeca, ainda lidando com a terra uma hora dessa? Tô aqui pelejando com ela, pedindo pra ela ser minha outra vez. Mas já faz tempão que o dia se dermanchou na noite. Eu vi. Tá querendo postar com os vagalumes do brejo e as corujas da capoeira. Mas já nem se enxerga bem divulgado o chão que a enxada tem que cortar. Ixi, mulher, não carece de enxergar, eu cá me entendo com a terra. Mas olha, desde que o sol já ia, não mergulha com aquelas 2 cacundas de mão que eu tô lhe percurando pra esses meinhos, Jeca. Pois me achou. É. O que você queria? Eu queria lhe falar. Fale. Meu Jeca. A purunga tá purinha. As famílias não tem mais o que comer. Vai ter, minha Rita. Já vai ter. Deixa eu cumprir esse meu trabalho. Eles vão ter muito o que comer, minha Rita, muito. Eita, homem. Você pode ser cumba, mas nessas modas de trabalho, você ainda faz um destrago e se escangaia tudo, homem. Eu é que sei da minha vida. Tá bom. Mas, olha, por um dia você já tá mais do que trabalhado. Agora toca pro rancho, vamos descansar, meu Jeca. Você vai, mulher, eu fico mais um tanto. Vai enfiar a noite. Vou trabalhar em molhar o corpo tudo. Mas modo que tanto, ô Jeca. Minha Rita. Eita, homem, que voz minha, esses barrancos não as teima. Você se lembra daquele moço lá? Eu se lembro. E ele falou. Ele falou comigo nesses artigos. Plante feijão, minha Jeca. Plante feijão. Plante feijão que essa colheita for boa, o senhor pode vender ali na vendinha pro Dona Juca até por 150 mil réis e comprar suas terrinhas. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens. De vida vazia, mas vida que, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens. De vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. Arranca a vida, estufa a vela, me leva longe, leva mais. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz.